Bom, pessoal, então vamos retomar aí com hematologia 3. Vamos falar agora de hemoglobinopatias. Algumas coisinhas a gente até já falou, né, nas aulas anteriores aí, por conta, né, dos tipos de anemias. Então, só para relembrar aqui, que esse slide a gente já viu também, né, as hemoglobinopatias, elas vão estar relacionadas com a produção de globina, né, então são defeitos na geração da globina, que é um dos componentes que vai formar a hemoglobina, né? Então, a globina é a parte de aminoácidos, certo? Que você vai juntar com a parte do M, que é a parte que tem a ligação do ferro, né? E aí, a gente então vai ter a formação da hemoglobina. Então, quando a gente tem um problema nessa via aqui, da globina, a gente então vai estar falando das hemoglobinopatias. Então, antes, a gente falou lá do problema de falta de ferro, né? Ou problemas relacionados com o M, que vai levar lá a deficiência de ferro, inflamação crônica, doença maligna, que nós falamos um pouco, principalmente da doença de anemia ferropriva, e da protoporfirina, que a gente falou um pouquinho da anemia sideroblástica, né? Porque elas causam o mesmo tipo de anemias, que são naquele grupo de microcíticas hipocrômicas, né? Então, aqui hoje a gente vai se prender a esse lado de cá. Então, a globina, quando a gente tem um problema aí na produção de globina, pode ser um problema qualitativo, ou seja, a qualidade da globina que está sendo formada é diferente, tá? E aí a gente então vai falar das hemoglobinas S, C e D, tá? Existem outras, existem milhares, tá? Mas essas são as principais. E quando a gente fala de problemas quantitativos, ou seja, a quantidade de cadeia globínica que está sendo prejudicada, ou seja, você está produzindo menos, né, do que o necessário, aí a gente vai estar falando então de talassemia. E aí existe talassemia do tipo alfa e do tipo beta, né? Do tipo alfa, quando o problema, a deficiência está na cadeia alfa. E no tipo beta, quando a cadeia beta-globínica, tá? Então, primeiro, relembrar rapidamente quais são as hemoglobinas normais, né? A gente poder falar das anormais. Então, lembrando aí que a hemoglobina, ela fica aqui dentro do eritrócito, né? Então, formando esses anéis. A parte proteica, né? Ela vai se enovelando, formando esses anéis. E aí a gente tem a alfa, que aí no caso desse desenho, tá com essa cor meio rosa avermelhada, né? Que é a cadeia alfa-globínica, e a beta, que é a alaranjada. Então, a gente tem 4 cadeias, né? 2 alfa, 2 betas, ok? E aí, então, a hemoglobina normal, ela tá o quê? Principal função, transporte, né? De gases, né? Principalmente o oxigênio, né? Para as células, e retirada do CO2. E aí, com isso, a gente, né? Quando fala assim de hemoglobina, fica parecendo que a gente só tem um tipo de hemoglobina normal, né? Mas não, na verdade, a gente tem 3 tipos de hemoglobinas normais, tá? A hemoglobina A, a hemoglobina F e a hemoglobina A2. Qual é a diferença entre elas? A hemoglobina A, repara que todas elas têm a cadeia alfa, tá? Então, todas elas têm as 2 cadeias alfa aqui, ó. E então, a outra cadeia é que vai fazer a diferenciação para você dizer que são hemoglobinas diferentes, tá? Então, quando você tem alfa 2, beta 2, que é a que a gente sempre fala, né? É a hemoglobina A. Por que é a que a gente sempre fala? Porque é a que a gente tem em maior quantidade, tá? Então, 96 a 98% das nossas hemoglobinas são hemoglobina A, tá? Além disso, a gente tem a hemoglobina F, que vai ter lá as 2 cadeias alfa, que é igual para todo mundo, e vai ter aqui as 2 cadeias gama, tá? E numa pessoa, né, adulta, depois do nascimento, né, a gente vai ter aí uma porcentagem bem pequena dessa hemoglobina, que é aí 0,5, menos de 1%, tá? Então, 0,5 a 0,8. E a hemoglobina 2, temos lá as 2 cadeias alfa, e as outras 2 vão ser 2 cadeias teta, tá? E aí ela representa mais ou menos, até no máximo, 3,5%, dependendo da literatura, tá? Então, grava assim, a fetal, que tem menor quantidade, que vai até no máximo 1%, tá? E a A2, a gente tem aí no máximo até 3,5%, tá? Então, antes de nascer, a que a gente tem maior quantidade é a hemoglobina fetal, que ela tem o quê? Maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina A. Por quê?
porque enquanto bebê a gente só vai conseguir oxigênio a partir do sangue da mãe.